estamos nesse propósito, irmãos, de consagração. E hoje à tarde uma irmã pediu oportunidade para dar o testemunho. A irmã Fabíola, né? A irmã Fabíola, esposa do irmão Edivando. E ela disse assim: pastor, há 7 meses eu estava esperando uma cirurgia no braço, que estava na fila do SUS, né? Na espera. E ela dizendo assim: pastor, já tinha perdido até as esperanças. Mas quando o senhor lançou esse projeto no domingo passado, eu coloquei no meu coração: essa semana Deus vai abençoar e vai sair essa cirurgia. E hoje ela veio aqui, chorou, testemunhou. Terça-feira já vai para o processo de internação, vai fazer a cirurgia dela. E ela ainda disse que tem outra bênção. Mas ela disse: eu vou contar, pastor, quando tiver concretizado. Então assim, pessoal, Deus na frente, abençoando esse ato de fé. Amém? Eu quero que você creia, mas não só creia, eu quero que você saiba que nós estamos orando por você. Amém? Agora mesmo aqui na tenda da oração, deixa eu ver se está, né? Senão eu posso estar falando. Deixa eu ver, né? Confirmar aqui. Tem um servo do Senhor aqui. Então, tem um servo de Deus ali orando por essa reunião, mas orando por esse culto. Orando não só por esse culto, mas orando pela tua família que talvez ficou em casa, orando pelos teus projetos, e Deus vai abençoar. Diga graças a Deus. Amém? Quem está feliz, diga amém. Vamos para a mensagem, pessoal, de hoje. Nós estamos transmitindo essa reunião ao vivo no YouTube. Quero deixar um forte abraço aos meus irmãos que acompanham a gente pelo YouTube, você que segue o nosso canal IIGD Genibaú, Igreja Internacional da Graça de Deus, Genibaú. E hoje é domingo, dia dos filhos de Deus. Essa mensagem vai ser uma bênção, amém? Meus irmãos, eu quero hoje começar aqui com vocês uma série de mensagens. Provavelmente serão 3 a 4 mensagens, contando com essa de hoje, cujo o tema é fracasso espiritual. Vixe, pastor, você vai falar de fracasso? Eu vou mostrar para vocês a cada domingo exemplos de alguns homens que, infelizmente, tiveram os seus momentos de fracasso espiritual. Irmão, eu aprendi uma coisa que é mais fácil, é menos dolorido você aprender com os erros dos outros do que você aprender com os seus. Então a Bíblia Sagrada, ela nos deixa bons exemplos de boas atitudes, mas ela também nos deixa vários exemplos de pessoas que não tiveram boas atitudes e sofreram. Então, tanto os bons quanto os ruins servem de exemplo para a nossa vida. Os bons para a gente fazer igual, amém? Mas os ruins para a gente fugir, nunca cometer. Então, esses exemplos, essa série de mensagens, pessoal, ela vai ser uma bênção. Ela vai te fortalecer, ela vai te capacitar para você na tua caminhada cristã não fracassar. Para você, durante a tua vida cristã, ainda que passe por momentos difíceis, você sai vitorioso de todas as batalhas. Diga glória a Deus. Quem quer ser vitorioso aí em todas as batalhas? Amém? Então essa série de estudos, ela tem essa intenção, te ajudar, te mostrar caminhos que você não deve seguir, em nome de Jesus. Amém? Vamos para o nosso texto base, que é Romanos capítulo 3, por favor. Romanos capítulo 3, versículo de número 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Olha que poderoso é o que o apóstolo Paulo, ele diz aqui. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Diga amém. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando que todos pecaram.
mas a graça de Deus é o que nos sustenta a cada dia. E, irmãos, eu estava meditando nisso. É uma coisa que a gente precisa aprender, é que não existe esse negócio de super crente, aquele que aguenta tudo, nunca erra, nunca falha. Isso não existe. Irmãos, em algum momento nós vamos passar por falhas, nós vamos ter falhas, nós vamos errar. A palavra de Deus está dizendo que todos pecaram, todos pecam. Mas o que nos mantém de pé? O que nos leva a vencer as falhas? É a misericórdia. Diga misericórdia, diga graça. É a graça, a misericórdia do Senhor que nos redime, que nos levanta a cada dia. Meu irmão, o fato de você falhar como ser humano, o fato de você errar como ser humano, só é a prova disso, de que não existe esse negócio de super crente, de santão, de santona. Isso não existe. A verdade, meu irmão, posso falar? Quanto mais a gente vai para a Bíblia, mais a gente percebe quão falho e pecador que nós somos, mais nós percebemos o quanto nós precisamos de Deus. Hoje existem uma classe de pessoas que dizem servir ao Senhor, que elas gostam de julgar, elas gostam de apontar os dedos e tudo mais. Mas, irmão, todo verdadeiro servo de Deus sabe que quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca Deus, quanto mais você vai para a palavra, mais você percebe as suas falhas, mais você percebe que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Mas a boa notícia, sabe qual é? A misericórdia do Senhor não tem fim. A graça de Deus está sobre a nossa vida. E enquanto houver desejo de servir a Deus, enquanto houver arrependimento no seu coração, enquanto você quiser Deus, Ele vai ter graça, Ele vai ter perdão, Ele vai ter favor para a tua vida. Diga glória a Deus. Um texto maravilhoso que eu gosto, antes da gente adentrar a respeito do fracasso espiritual, é o texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Gosto muito desse texto aqui. E aqui o profeta Jeremias fala um pouco daquilo que nós estamos comentando aqui agora. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Quantos acharam? Versículo 22. Diz assim: as misericórdias. Vocês encontraram, gente? Eu só vou ler se você ler comigo. Enquanto você vai encontrando, deixa eu tirar aqui o assovio. Tá vendo o assovio? Sim. É o Danilo que está assoviando aqui de trás. É não, é um médio e um agudozinho que está sobrando aqui. Pouca coisa. Olha só. Agora podemos ler? Capítulo 3, versículo 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Olha para mim, por favor. Irmão, se nós pecamos todos os dias, se nós falhamos todos os dias, por que a gente ainda está na presença de Deus? Por que a gente ainda está vivo? A verdade é essa. É a misericórdia, irmão. É ela que nos sustenta a cada dia. Ela te sustentou hoje, está te sustentando até a volta de Jesus. Não se esqueça disso. Não existe super crente e nem santão ou santona. O que tem são pessoas que precisam urgentemente, que precisam desesperadamente dessa misericórdia. Aí a notícia boa é essa, ó. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não tem fim. Diga glória a Deus. E o versículo 24: novas, diga novas, são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Todos os dias, olha para mim, todos os dias, Deus tem perdão, Deus tem graça, Deus tem misericórdia. Aproveita isso para a tua vida, meu irmão. Glória a Deus. Se você entender isso, pode ter certeza que o fracasso, ele não vai existir, não permanente. Amém? Agora, irmãos, como exemplo, eu quero comentar com vocês hoje o caso do profeta Elias. Pastor,
profeta Elias fracassou espiritualmente? Sim. Ainda que por um breve momento, ele teve um momento de baixa, ele teve um momento de queda, de fracasso espiritual. E nós vamos ver isso. Amém? Vamos agora para o exemplo de hoje. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Você que nos acompanha no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha essa mensagem para tocar outras pessoas. Em nome de Jesus. Quem aqui da igreja já está inscrito? Quem já está inscrito? Só isso, gente. Se inscreve lá. Bota na televisão o pastor Rodrigues lá pregando. Bota. Quando você estiver fazendo alguma coisa em casa, né, ao invés de botar aqueles comentaristas de futebol tudo raivoso, falando mal do time, bota o pastor Rodrigues pregando lá, que vai ser uma bênção para a tua casa. Amém? Vamos lá. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor de que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Versículo 9. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Amém, gente? Olha para cá, irmãos, essa história eu fiz questão de ler grande parte, porque, irmãos, Elias, ele foi um grande homem de Deus, talvez um dos maiores profetas que já existiu na face da terra. Ele foi muito usado por Deus. Elias era um homem de tanta comunhão, intimidade com Deus, que a palavra diz que ele orou para que não chovesse na terra por 3 anos e meio. Irmão, você imagina uma coisa dessa? 3 anos e meio sem chover? Meu irmão, terrível, né? A sequidão que talvez estava naquele período. Mas tudo isso aconteceu por causa da oração de um homem. E a Bíblia diz que pouco tempo depois dos 3 anos, né, ele vai e ora para chover. E chove na terra. Amém, gente? Elias foi aquele mesmo que enfrentou os 400 profetas de Baal e clamou fogo do céu. O fogo veio e consumiu todo o holocausto. Irmão, em resumo, Elias foi muito usado por Deus. Só que agora nós estamos lendo que ele entra num estado profundo de desânimo,
a ponto de pedir a própria morte. E a pergunta que eu faço para você: o que acontece para um homem tão usado por Deus, para um homem tão poderoso nos olhos espirituais, para ele ter uma baixa assim tão grande, para ele ter um decaimento assim tão grande, de alguém tão usado por Deus e de repente querer morrer? Aí entra a nossa mensagem. Irmão, ele fracassou espiritualmente falando. Houve motivos que levaram ele a esse desânimo. Houve motivos que fizeram ele chegar a esse momento de pedir a própria morte. E você vê que, irmão, tudo começou com a ameaça de uma mulher, né? A mulher vem e fala: o que você fez com os meus profetas, eu vou fazer pior contigo. Ele pega, foge, não para muito longe, vai para debaixo de um zimbro, de uma árvore, e pede a morte. Irmão, isso acontece com Elias por 4 motivos que eu quero mostrar para você. O primeiro motivo do fracasso espiritual na vida de Elias foi o cansaço. Diga: cansaço. Irmãos, Elias chega a esse ponto de pedir a própria morte, de não querer mais viver, porque ele se cansou. Tudo isso que eu falei para você, a oração para não chover, a oração para chover, o fogo que caiu do céu, entre outras coisas que ele foi usado para fazer, eram tentativas de Elias de mostrar para o povo de Israel que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus, e que eles deviam se arrepender, que eles deviam se voltar para o Senhor. Irmãos, mas acontece que chegou um momento que ele se cansou, e uma ameaça de uma mulher fez com que ele simplesmente desistisse, desanimasse e pedisse a própria morte. Às vezes, gente, tem pessoas que estão fracassando na vida pelo cansaço. Nós estamos vivendo uma época no mundo que o apóstolo Paulo disse: os últimos dias seriam trabalhosos. Irmão, acredite que hoje em dia se trabalha muito mais do que os últimos séculos. Tem gente, só para você ter uma noção, tem gente que às vezes para sustentar a família precisa ter 2, 3 empregos. Tem gente que mal vê a família em casa, porque quando sai é no escuro, e quando volta está no escuro. É uma correria tão grande que às vezes até para buscar Deus a pessoa está cansada. Irmão, é um tempo de muito cansaço, mas não só um cansaço físico, um cansaço até espiritual. Às vezes eu faço os cultos aqui na igreja, às vezes eu chego em casa e eu falo para minha família assim, eu falo assim: hoje eu estou tão cansado. E tem pessoas que podem dizer assim: mas o que o pastor se cansa, que ele só prega? Não carrega um saco de cimento, né? Não faz um serviço. Irmão, você não tem a noção de o quão pesado é o fardo de você cuidar da vida espiritual das pessoas. Elias pediu a morte, não foi por acaso, ele se cansou. Ele estava cansado de bater cabeça com um povo desobediente, adoradores de Baal, com um rei que era submisso, praticamente um pau mandado de uma mulher endemoniada. E tudo isso foi roubando as forças do profeta. Irmão, você pode ser o homem de Deus que for, você pode ser a mulher de Deus que for, de oração, de fazer cair fogo do céu, mas se você não souber os teus limites, você vai fracassar. Elias lutou além dos limites e se cansou. Talvez em algum momento isso já aconteceu com você. Você já bateu a tanto cabeça com alguém da sua família, com um filho rebelde, num relacionamento que é choque o tempo todo, que isso já te cansou. Você não tem mais força nem para orar pelo teu cônjuge, você não tem mais força nem para buscar pela tua família.
Quarta-feira nós começamos a campanha aqui, Minha Família na Mão de Deus. E eu percebo, irmão, que entra campanha, sai campanha. E as pessoas não despertam para buscar Deus. Mas sabe o que é isso? Isso é reflexo do cansaço. Tem gente que a vida está uma correria tão grande que não é nem má vontade, não. É porque ela pensa assim, hoje eu vou para a igreja. Mas quando chega em casa, a perna está doendo, a cabeça está doendo, o corpo está morto. E eu vou dizer uma coisa para você, desperta. Fala para o teu irmão, desperta. Sabe por quê? Jesus disse que muitos, eles trabalhariam pelo pão que perece, mas não pela vida eterna. Talvez você está se cansando, você está exaurido das suas forças, você está esgotado, porque você está trabalhando mais na força do teu braço, e está esquecendo de cuidar da tua vida espiritual, e está esquecendo do principal, que é dar valor às coisas que quando elas passam, elas não voltam mais. Dinheiro a gente ganha e a gente perde. Talvez hoje você deve estar com um pouquinho, mas amanhã com esforço você tem um pouco mais. Mas os momentos que você perde com a sua família, os dias que você poderia estar ao lado das pessoas que você ama, o diabo ele tem uma estratégia muito sagaz e silenciosa, chamado cansaço espiritual. Talvez você está cansado, porque você não tem parado, você não tem buscado renovo em Deus, você só trabalha, você é dia e noite preocupado com as coisas dessa vida. E eu posso falar uma coisa, pessoal? A gente morre, irmão, e fica tudo para os outros. Você trabalha para juntar R$1 milhão, mas se você não tiver saúde, você não desfruta um centavo. Se você partir sua família, fica, dá bem, né? Fica pelo menos para a família. E quando não fica, que vai para o governo, vai para, sabe Deus para quem? Nós temos que despertar, gente. Você não pode trabalhar só pelo pão que perece, tem que cuidar da tua vida espiritual. Você tem que valorizar as coisas mais importantes. Primeira delas, presença de Deus. Você já notou que a gente, para fazer as coisas de Deus, a gente está sempre cansado? É ou não é? Já notou isso? Para fazer as coisas de Deus, a gente está sempre cansado, quase nunca tem tempo. Um culto de oração, não dá. É a vinda do pastor Rocha, dia 30, eu não sei se eu vou, pastor, porque terça-feira, você está sempre cansado, você está sempre ocupado para as coisas de Deus. E para dizer a verdade, posso falar? A coisa está tão feia que não é nem só para as coisas de Deus. Tem gente que está cansada para tudo. Está igual Elias. Para ele, se viver ou morrer, tanto faz. Pastor, se eu morrer hoje, tanto faz. Irmão, o diabo conseguiu. O que, pastor? Conseguiu te cansar. A gente até para sair de casa uma luta. Nós estamos vivendo uma geração cansada. É ou não é verdade? Eu não estou falando só dos idosos, não. Que é natural. Na idade a gente se cansa mesmo. Mas a juventude. Você já notou que os meninos de hoje parece que tem 50 anos? Uma moleza, meu Deus do céu. Você manda um menino fazer uma coisa e ela diz assim: ai, mamãe. Cansado, irmão. Só quer saber de computador, de celular, mas está cansado. Cansado. Na minha época, né, que não faz muito tempo, os meninos gostavam de estar em rua. Não é não, Otávio? Na rua, chutando bola, arrancando a cabeça dos dedos nos asfaltos, nos campos de terra, o famoso terrão. Não é não? Hoje os meninos até para isso são cansados. É uma geração cansada, uma geração que já nasce cansada. Meu Deus do céu, diga ajuda, Jesus. Dá força, né, irmão?
Tu também, que tá um tempinho que eu não te vejo por aqui. É melhor tu ter ficado quieto, né? A geração cansada chega na igreja com o troféu de segundo lugar. Coitado do Veto, né? Já foi uma luta chegar lá, né? E o pastor nem valoriza, né? Olha, irmão Marcos, pode um negócio desse? Chegar no escritório do pastor com um troféu de segundo lugar? Não, para mim não. Ah, meu Deus, vamos voltar à seriedade da coisa aqui, pessoal. Brincadeiras à parte, irmão. Homem de Deus também cansa. Arrepiei todo aqui agora, meu Deus. Mulher de Deus também cansa. Sexta-feira eu preguei uma mensagem aqui que, meu Deus do céu, foi lapada no cão. Né? 1 Timóteo 4,16. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Falava que, irmão, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar de você, tem que cuidar da aparência, tem que cuidar. Às vezes a gente se preocupa tanto com a vida dos outros, tem que cuidar da família toda e está morrendo. Eu lembro que eu contei para os irmãos, há pouco tempo atrás, a história de uma avózinha lá da sede em Manaus, que ela participava do meu culto. E aí, sabe aquela senhorinha sempre animada, né, de idade, mas parecia que era uma garotinha de 20, 30 anos, animada, sabe, todo culto, ela estava lá. Eu comecei a perceber que ela estava meio, sabe, murchinha, bichinha. Aí eu chamei ela para conversar, falei, irmã, o que está acontecendo? A senhora não é assim? Está desanimada, também parece que está cansada. Aí ela falou, pastor, é verdade. Eu estou batendo a cabeça com um neto que eu crio como se fosse um filho. O menino sai para as madrugadas e eu fico em casa morto de preocupado, não sei se vai chegar vivo, vai chegar, né? Eu não durmo mais, pastor, não como direito, esse menino só me dá dor de cabeça. Irmão, na hora me deu uma revolta, só que a gente não pode, né, expressar a nossa revolta pessoal, porque é judiação, mano. Tem gente que parece que não tem juízo. Judiação. Aí eu falei para ela assim, irmão, eu vou dizer uma coisa, não leva a mal não, mas se a senhora continuar desse jeito, a senhora vai morrer. E o menino vai ficar aí. Pare com isso, irmã. Irmã, cuide da senhora, cuide da sua saúde. Peguei mesmo, né? Ela tinha idade de ser minha avó, mas eu falei a verdade para ela como homem de Deus. Cuide da senhora. Entrega na mão de Deus, ora por ele, mas não fica mais se matando assim não. E é difícil, pessoal. É difícil você conseguir tirar a preocupação de alguém quando ela já é acostumada a viver preocupada com os outros. Eu falava isso para ela, mas ela sabe, chorava ali. Mas pastor, falou, não, mano, a senhora continuar, sinto muito. Aí eu falei, entrega na mão de Deus, vamos orar, vamos fazer a corrente de oração por ele e pronto. Tá bom, pastor, vou tentar. Começou a cuidar mais dela, dormia à noite. O próprio neto dela começou a perceber que chegava de madrugada, acostumado a ver ela acordada, estava dormindo no cantinho dela. Irmão, não demorou muito tempo não. O menino parou de ir para as noitadas. Chegou um dia, pediu para ir com ela na igreja. Quando eu estava fazendo o culto, eu vi ela e o neto lá. Aí veio contar para mim, pastor, está aqui meu neto, graças a Deus. As tuas preocupações só te cansam, irmão. Elas não estão resolvendo nada. Só está te matando, só está te sobrecarregando. Você precisa buscar força em Deus. Tem coisa que não vai ser você que vai resolver, nem a tua inteligência, nem a força do teu braço. É a fé. Amém? Olha o que diz aqui, pessoal. Isaías 40, por favor. Isaías 40. Versículo de número 29. Quem achou, diga amém. Ele diz assim, ó, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Diga amém. Irmão, olha aqui para mim, isso aqui é uma promessa, gente.
Meu irmão, isso aqui é uma promessa saída da boca do próprio Deus. Qual promessa? Que Ele dá força ao cansado. Você está cansado? Pastor, estou cansado de lutar com um filho que não quer nada com Deus. Estou cansado de lutar num casamento que só tem briga. Estou cansado, pastor, de ser perseguido no meu trabalho, das pessoas querendo ver a minha derrota. Meu irmão, busca forças em Deus. Ele dá força ao cansado. E outra coisa, Ele diz, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Essa palavra vigor, ela está ligada diretamente à idade. A gente sabe, irmão, que com a idade vem o cansaço natural. Mas, meu irmão, até na idade Deus renova as tuas forças. Glória a Deus. Deus faz de você, com 70 anos, um espírito de 30 ou menos. Amém, gente? Deus faz isso. Então, se você se cansar, você não tem que querer jogar a toalha como Elias quis. Se você se cansar, você tem que buscar renovo. Amém? Quando você se cansa no trabalho, você pede demissão? Você chega lá com o patrão, ei, me dá as contas. Não. Se você se cansa, você pede o quê? Férias, não é isso? Patrão, adianta minhas férias aí que não estou virando nada. E aí, você vai descansar um pouco. Irmão, presta atenção. Descansa um pouco. Dá uma parada dessa correria. Tira um tempo para vir mais à igreja. Tem gente que só congrega domingo. Não vem, a gente faz campanha na igreja. Quarta-feira é uma benção. Sexta-feira nem se fala. Não vê a pessoa, só vê no domingo. Domingo não é suficiente, gente. E aquele que às vezes passa de mês. Não, porque esse mês aí, pastor, eu estava no desviado. Então se ajeita. Para com esse negócio. Como é que você vai vencer se você não buscar Deus, meu irmão? Como é que você vai vencer se você sair da dependência do Senhor? Não dá, não tem vitória. Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. Amém, irmãos? Então é tempo da gente buscar força em Deus. Busca mais a Deus, igreja. Você que está em casa, procura uma igreja, vai receber uma palavra, vai se alimentar da palavra viva. Agora para com esse negócio de querer só ficar em casa, na frente da televisão, assistindo sabe Deus o quê? Isso não vai te ajudar, isso não vai te fortalecer, isso não vai resolver o teu problema. É bom para desopilar a mente, para sair da realidade, mas quando você voltar para a realidade, o problema vai estar lá te esperando. Sabe o que isso na verdade faz? Só faz atrasar mais a vida da gente, porque o que é para você resolver, você fica protelando, você fica procrastinando, e aí não resolve. Se você se cansar, e todo mundo se cansa, não tem um, até grandes homens de Deus, você tem que buscar força no Senhor. Amém, irmão? E nessa noite, eu ministro sobre a tua vida essa bênção. O Senhor renove as tuas forças. O Senhor te deu um ânimo tão grande, uma vontade, um desejo tão grande de servir a Deus, de buscar a Deus, que a tua vida venha mudar em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor se você crê nisso. Glória a Deus. Vamos voltar para 1 Reis 19. O primeiro motivo do fracasso espiritual na vida de Elias foi o cansaço. Ele se cansou. E é natural que a gente, de tanto enfrentar lutas difíceis, a gente se canse. Mas se você se cansar por causa das lutas, Deus tem energia, força, graça mais do que suficiente para te renovar. Amém, Jesus? Capítulo 19, agora o versículo 10. E disse-lhe: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Irmãos, o segundo motivo foi a frustração. Diga frustração. Você sabe o que é se frustrar? Diga se decepcionar. Irmão, não tem coisa mais ruim
em nossas vidas do que você projetar uma expectativa em alguém ou em alguma coisa e aquilo ali ir por água abaixo. Você projetar uma expectativa em alguma coisa e dar errado. Um dos motivos que levaram Elias a querer a morte, a fracassar espiritualmente, foi, irmãos, o fato dele ter criado uma expectativa muito grande no reconhecimento do povo. Assim como ele se cansou de lutar com aquele povo, ele se frustrou. Para você entender, quando Elias enfrenta os 400 profetas de Baal, antes disso ele já tinha orado para chover na terra. E Acabe, rei de Israel, tinha ficado quebrantado com aquilo. Então ele pensa assim: eu vou matar os profetas de Baal, vou acabar com aquilo ali, e o rei de Israel vai se converter. O povo vai se voltar para Deus. E o povo até reconheceu, disse: só o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Mas, irmão, no final de contas, não mudou nada. Sabe o que aconteceu? Só piorou. Porque aí Jezabel vem e ameaça ele. Ou seja, ele criou uma expectativa, mas a expectativa dele foi frustrada. E só quem já passou por uma frustração sabe como isso desanima a gente. É ou não é verdade? Só quem já passou por uma frustração sabe como isso é um balde de água fria. Elias não estava ali debaixo daquele zimbro, irmão, pedindo a morte por acaso. Ele estava redondamente frustrado. É difícil a gente se frustrar, porque um dos elementos principais da frustração, irmão, é justamente isso: o desapontamento, a ingratidão. Irmão, nunca seja ingrato com as pessoas que te ajudaram, porque você pode estar fazendo um mal muito grande para aquela pessoa. A frustração é um sentimento que demora para sair do coração. É uma ferida que demora para sarar. Elias estava frustrado. Você vê que ele diz assim: olha, eu fiz tudo, mas eles estão querendo me matar. Às vezes você se frustra num relacionamento. Às vezes você se frustra numa amizade. E a gente tem que aprender a superar a frustração, pessoal. Porque a frustração é como se ela fosse um cadáver sobre as nossas costas. Você pesa quanto? Não diga. Eu vou mudar a conversa. Isso aí dá polêmica. Quanto que pesa um saco de cimento? 50 quilos? Joga um saco de cimento nas costas e procura fazer as coisas que você faz todo dia. Dá para fazer? Até por um certo momento você até aguenta. Mas depois você faz o quê? Se cansa. Fracassa. Muito bem, irmão. Quando você carrega a frustração dentro de você, é como se você levasse um peso morto. É por isso que tem gente que a vida dela está tão devagar, quase parando. Como é que você vai andar com esse peso todo nas costas? Com essa bagagem de sonhos frustrados, de propósitos, de projetos que deram errado? Você tem que orar, irmão, para Deus sarar teu coração. Você tem que orar para Deus fazer nascer em você Manassés. Você sabe quem foi Manassés? Manassés foi o segundo filho de José. Primeiro veio Efraim, ele disse: Deus me abençoou na terra da minha aflição. Depois veio Manassés e ele disse assim: Deus me fez esquecer, né? Deus me fez esquecer. Esquecer do quê? Da maldade que os irmãos haviam feito com ele, da calúnia que ele recebeu dentro da casa de Potifar, da prisão que ele recebeu injustamente. Tudo isso é frustração, gente. Porque quando José conta o sonho dele para os irmãos dele, qual era a expectativa de José? Eu vou contar o meu sonho e os meus irmãos vão me apoiar. Mas o que ele recebeu em troca foi o que, gente? Vamos tirar a vida dele. Vamos jogar ele dentro de um poço. Às vezes, irmão, você está esperando o reconhecimento das pessoas,
E as pessoas estão querendo te jogar no poço. Mas olha o que aconteceu com José. Deus transformou a maldade que fizeram com ele em bênção, não só para ele, mas para todo o povo de Israel. É preciso superar a frustração. É preciso deixar o passado no passado e olhar para as coisas novas que Deus tem para a tua vida. Eu quero ler 2 textos. Primeiro, Isaías 43. Eu não li ainda agora, eu vou ler agora. O Espírito Santo está mandando. Isaías 43. Isaías 43, versículo 18. Ele diz assim: não vos lembrei das coisas, como gente? Passadas, nem considerei as antigas. Por quê? Versículo 2: eis que farei uma coisa nova, e sairá. Só isso já é suficiente. Ele está dizendo: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Diga: agora sairá a luz. Diga aleluia. Glória a Deus. Deixa o passado onde ele está. Pastor, deu errado, foi prejuízo, foi difícil, fui traído, fui enganado. Passado para trás. Deixa, esquece. Não é o pastor Rodrigo que está dizendo, é Deus. Eis que farei uma coisa nova. Quem recebe essa palavra na sua vida? Você que está em casa, recebe essa palavra na tua casa. Aleluia. Outro texto, Salmos 55, versos 22. Meu irmão, se a frustração ela veio sobre a tua vida, olha o que o Senhor te diz: lança o teu cuidado, Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado sobre e ele te susterá. Aleluia. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Meu irmão, se você, olha para mim, se você sente-se traído, se você sente-se enganado, se você sente-se deixado para trás, se as coisas deram errado, se os seus sonhos se frustraram, meu irmão, lança sobre o Senhor. Foi o que José fez. Toda a maldade que faziam com ele, ele entregava para quem? Para Deus. Lá na prisão, ele interpretou um sonho de um dos presos, que depois voltou para Faraó, e o preso esqueceu dele. Ajudou uma pessoa que simplesmente não lembrou dele. Mas quando o mundo te esquece, Deus continua lembrando da tua fidelidade. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vamos voltar. 1 Reis. Então o segundo motivo pelo qual Elias fracassou foi a frustração. Ele não conseguiu suportar o fato de não ter sido reconhecido, ou de não reconhecerem o Deus da vida dele. Cuidado com isso, irmão. É preciso superar. Como é que você vai amar a sua família se você guarda sentimentos a respeito deles, mágoas? Tem que perdoar, tem que liberar o perdão, tem que aprender a deixar o passado aonde ele tem que ficar, que é lá atrás. Amém? Terceiro motivo, irmãos, no versículo de número 4, novamente, ele diz assim: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu no seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. O terceiro motivo pelo qual Elias fracassou espiritualmente foi a comparação. Diga: comparação. Irmão, cuidado com isso. Hoje nós estamos vivendo na era da rede social, né? Da internet. Aí você pega esse bichinho e fica lá, né? Olhando, né? Você vê muita gente bonita, assim, encharcada de bastante filtro, né?
já parou para perceber que na internet ninguém parece infeliz? Você já parou para perceber que na internet parece que a vida de todo mundo é perfeita? E por que eu falo que isso é perigoso? Porque daí que vem as comparações. Você começa a olhar a vida daquela influência, e aí você começa a achar que a vida dela é perfeita e a tua é uma derrota. Ai, quem dera ter o cabelo dela. Olha que cabelo bonito. Olha a cinturinha, olha os olhos. Meu irmão, que negócio é esse, irmão? Elias começou a comparar. Peraí, os profetas antes de mim foram melhor do que eu. Eles conseguiram convencer os reis. Irmão, Acabe nunca se convenceu. Ele não teve momento que ele ficou com Deus. Não, ele sempre foi do lado errado. Você pode pegar outros profetas que teve antes de Elias e depois. Até o próprio Saul. Saul, quando fez a coisa errada, ele voltou com Samuel e disse: ajuda aí, vê se tem algum jeito. Samuel falou: não posso fazer nada, Deus já te rejeitou. Mas até o próprio Saul ainda teve um pulinho ali para tentar voltar. Agora Acabe não. E Jezabel, vixe, pior ainda. Então, Elias começou a se comparar. Provavelmente ele deve ter pensado em Samuel. Provavelmente ele deve ter pensado em outros profetas antes dele que tiveram êxito em convencer os seus reis. Ele não conseguiu. Então ele começou a se comparar. Quando você, irmão, presta atenção, quando você vive uma vida de comparação, você começa a se achar feio, você começa a se achar, posso falar? Começa a achar burro, você começa a achar um monte de coisa. Ah, porque se eu fosse um pouquinho mais alto. Ah, porque se eu tivesse, para com essa comparação. Aí você começa a comparar teu casamento. Aí você começa a comparar a tua família, os teus filhos. Olha, o filho da vizinha é uma benção, os meus. Os filhos da vizinha, tudo bonito. Ah, parece, irmão, tem família perfeita. Até parece que a família toda, só a tua que é. Para com isso, irmão. Esse é o mal que a comparação faz. Comparação te faz isso. Existe uma diferença muito grande entre comparação e admiração. É errado admirar? Sim ou não? Não. Você tem que ter pessoas nas quais você admira. Eu acredito que você tenha, né? Estava falando hoje de manhã. Não é porque nós estamos gravando, não. Mas, por exemplo, o nosso missionário, ele tem um casamento admirável, né? Uma vida espiritual admirável. Você não ouve falar mal do missionário. Não tem negócio de escândalo. Não tem. Ele com a família dele, com a dona Maria, é um exemplo de casamento. Um exemplo. Estão mais de 50 anos juntos, fazendo a obra, pregando a palavra de Deus. Eu acho que influência de verdade tem que ser esse tipo de gente, que influencia para coisa boa, que é bom exemplo e não ruim. Mas isso aí é o mal que a comparação cria nas pessoas. A gente começa a comparar. Diz um ditado que a grama do vizinho sempre é mais verde. Ah, porque o meu marido, se meu marido fosse, meu irmão, não faz isso não. Você está beirando a inveja. Cuidado, hein? Fala para o seu irmão, cuidado, irmão. Aí começa a comparar o carro. Porque esse meu aqui, tem gente que está andando a pé, mano. Pega 3, 4 ônibus, está reclamando de quê? Ah, porque esse meu sofá, tem gente que está sentado no chão, na beira da rua. Ah, porque eu só como arroz e feijão, tem gente que está comendo lixo. Para de viver se comparando com as pessoas. Vive a tua vida, meu irmão. Pode não estar boa, pode não ser perfeita, mas com a presença de Deus, tudo vai ficar no devido lugar. Mas você está com essa mania feia de se comparar. Meu irmão, está repreendido em nome de Jesus. Quer se comparar com alguém? Se compara com Jesus. Tente ser igual a Ele. É só Ele que vale a pena. O resto, irmão, é falha, é pecador, como todos são.
Não tem vida perfeita, nem família perfeita, nem ninguém perfeito. O que pode ter é um ou outro que faz escolhas certas. E quando nós escolhemos certo, a gente se frustra menos, a gente quebra menos a cara. Quem está entendendo? É isso. Então cuidado com a comparação, irmão. Cuidado. Ah, porque eu queria ser igual para, irmão. Se fosse para você ser, Deus tinha te colocado lá. Teria feito você aquela pessoa. Se não é, uma hora Deus vai revelar o plano que Ele tem para você. E Ele vai te usar naquilo ali. Em nome do Senhor Jesus. Mas não vive se comparando não, irmão. Isso só faz mal para a gente. Porque isso cria na gente o efeito montanha-russa. Já ouviu falar disso? Efeito montanha-russa? Vou já te dizer o que é o efeito montanha-russa. Mas antes vamos ler 2 textos poderosíssimos. 2 Coríntios 10, versículo 12. Eita Jesus, essa palavra quando chegar em casa eu vou ouvir de novo. Eu assisto as pregações que eu mesmo faço, pessoal. E eu acho tão bom, não sei se é porque é eu que estou pregando. Mas eu gosto. E é bom a gente ouvir o que faz, né? Para depois ver se está bom, se está corrigir o que tiver que corrigir. Você faz isso? Faz no teu trabalho, você não vai olhar o serviço que você fez para ver se está bom mesmo? Se você gostou mesmo? Sim ou não? Tem que fazer, se não faz, tem que fazer. Eu ouço as minhas pregações, eu ouço até o dos irmãos aqui. O Otávio está fazendo culto aqui, eu ouvi a pregação dele ao vivo, está assistindo lá em casa. A Adriana também. Eu gosto. Isso é bom, não é não? Quem está vivo, diga amém. Ah, que bom. Graças a Deus, né? Não é para fazer comparação, não. Eu ouço para aprender, para receber de Deus também. Amém, gente? Olha aí o versículo 12. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Lê comigo, diz assim: porque não ousamos nos classificar ou nos comparar com alguns que louvam a si mesmo. Mas esses que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo, estão o quê? Sem entendimento. Irmão, ficar se comparando com os outros posso falar? É uma infantilidade. É coisa de menino. Você lembra aquele seriado? O Chaves. O Chaves, pobrezinho, estava lá brincando com as latinhas dele, né? Aí vinha o senhor Frederico, né? O Frederico vinha, quando ele via, ele... Aí lá vinha o Frederico. Aí o pobre do Chaves, quando olhava, até largava a latinha dele, né? Você sabia que, analisando hoje em dia, é uma judiação no negócio. Uma maldade. É cômico, mas ao mesmo tempo é trágico, não é não? Porque o mundo é assim, irmão. Tem uns que têm mais condições que os outros, e outros não têm. O mundo é injusto. O mundo é injusto. E daí que vem as comparações. Porque aquele que tem pouco, às vezes vai se comparar com quem tem muito, e vai achar a vida dele uma derrota. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Eu tenho as coisas mais valiosas da vida. Eu tenho. Primeiro, Jesus na minha vida. Segundo, eu tenho o amor da minha esposa, o amor do meu filho e da minha família. E terceiro, eu tenho os meus irmãos. Que eu falo irmãos, não só de sangue, mas a família de Cristo. Isso não tem preço. Isso não tem preço.
Quando você vive se comparando, você para de dar valor às coisas que verdadeiramente têm valor. E você começa a dar valor ao carro do Kiko. Vocês entenderam que isso aqui é o carro do Kiko, né, gente? Você começa a dar valor às coisas materiais. Ah, porque se eu tivesse aquele sapato de 25 mil reais eu era feliz. Pergunta para a pessoa que tem um sapato de 25 mil reais se ela está feliz. Pergunta se ela se sente completa. Pergunta se ela bota a cabeça dela no travesseiro e ela dorme em paz. Eu ainda não vi um que é feliz. Quem está entendendo, diga amém. Eu falei que eu ia ler 2 versículos, né? O outro é Gálatas 6, aí do ladinho aí. Está em Coríntios, Gálatas. Capítulo 6. Versículo 4 e 5. Mas prove cada um a sua própria o quê? Vamos trocar isso aqui, não estou querendo mudar a Bíblia não, tá? Mas vamos só botar de um jeito que a gente entenda. Cuide cada um da sua vida. Mas prove cada um a sua obra, e terá glória só em si mesmo, e não em outro. Versículo 5. Porque cada qual levará a sua própria carga. Forte, não é não? Cada um cuida da sua obra, irmão. Pastor, eu quero ter a casa, o carro, as coisas que eu acho legais. Cuida da tua obra. Você quer ter? Lute por isso. Vá à luta, trabalhe, soe a camisa. Você vai conseguir. Agora não viva se comparando com os outros. Em nome de Jesus. Amém? Voltando para 1 Reis. Oh, aleluia. Que palavra, irmão. Está tremenda essa mensagem. 1 Reis, capítulo 19. Agora o versículo de número 10 novamente. Antes da gente ler o versículo 10... O quarto motivo pelo qual Elias fracassou espiritualmente. Repita comigo: superestimação. De novo, diga superestimação. Você sabe o que é superestimar? Superestimar é você dar um alto valor, um valor excessivo a uma coisa. Vamos traduzir para uma coisa que a gente entenda melhor. Soberba. Meu irmão, talvez muitos que vão ouvir o que eu vou falar agora talvez não concordem. Mas posso falar? Elias estava se achando o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola gelada do deserto, porque se tiver quente também não serve para nada, né? Uma Coca-Cola quente mata na hora. É sério, irmão. Elias deixou a soberba entrar. Não, pastor, o senhor está equivocado. Estou não. Olha aí, versículo 10. E ele disse, ele quem? Elias. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Sempre que você vê alguém se gabando de alguma coisa, dizendo que ele faz, superestimação. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei. E buscam a minha vida para me tirar. Ele estava falando mentira aqui? Estava falando mentira? Não, ele estava falando verdade. Só que o coração é que não estava no lugar. Beleza, falou a primeira vez. Ele vai e repete a mesma coisa para o Senhor pela segunda vez. Versículo 14. E ele disse, eu tenho sido em extremo. Agora ele já usou outra palavra, né? Ele no primeiro ele falou muito zeloso, não foi isso? Agora ele está falando o quê? Tenho sido em extremo zeloso, não é isso? Zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, que os filhos de Israel
te deixaram, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu só fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Irmão, olha para cá. Essa é a mais forte característica de quem se superestima, de quem tem um pouquinho de soberba, que se acha. Ele tem que, para ele tem que deixar claro para as pessoas que ele é bom. Ele tem que deixar claro. Elias queria deixar claro para Deus que ele era o único que não tinha se prostrado diante de Baal. Que ele era o único que tinha sobrado. Será que ele era o único mesmo? Será que só ele não tinha se prostrado? Será que ele não estava exagerando um pouquinho assim? Sim ou não? Eu acho que vocês não estão gostando do que eu estou falando. Pastor, não concorda, Elias não era soberbo. Eu não estou dizendo que ele era soberbo, estou dizendo que ele se superestimou. Beira soberbo. É tipo como se fosse uma forma de autocompensação, uma autoestima muito elevada. Eu sou o único. Nunca fale isso, irmão. Nunca diga que você é único. Nunca faça isso. Só teve um que foi único. E ele lavou os pés. E ele deu a própria vida. E ele morreu. O único que foi único, ele não quis ser único. Ele não usurpou ser o único. É forte, né? Você quando ouve uma palavra forte, arrepia o cangote, alguém tem sente um arrepio aqui? Irmão, eu sinto aqui, ó. Quando a palavra vem forte, irmão, eu sinto um arrepio aqui, eu chego a dar um temor. É sério, diante do Espírito Santo. O único que foi único, ele não falou nada. A Bíblia diz que ele foi um cordeiro, ó. Ele se entregou. Isso é tremendo, gente. E Elias, que era um grande homem de Deus, sim, foi um dos maiores profetas que já existiu. A Bíblia diz que ele não provou nem a morte. Ele era muito especial, mas ele não era único. Quando ele fala isso para o Senhor, Deus imediatamente por isso eu afirmo que Elias entra na lista dos que, ainda que por um breve momento, fracassaram espiritualmente. Olha, eu vou ler com a Bíblia na mão. Olha a resposta do Senhor para aquilo que Elias falou, afirmou e reafirmou, que ele era o único. 15. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás, rei de Israel. Olha agora. E também a Eliseu. Quem era Eliseu? Quem era o Eliseu? Quem era o Eliseu, gente? Era o auxiliar. Era o servo de Elias. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Olha para mim. Deus fala para ele: você é o único? Então tá bom. Unge o novo rei da Síria, unge o novo rei de Israel, e tu unge Eliseu no teu lugar. O que muitos podem ver como a promoção de Eliseu, eu vejo como Deus dizendo assim: então Eliseu, já que você é o único profeta, eu vou te tirar.
Eu sei que vai ser uma comparação muito esdrúxula que eu vou fazer. Mas quem assiste futebol aqui? Quem assiste futebol? Quem gosta de futebol? Misericórdia. Estou me sentindo o pior pecador. Ó, o cara quando está lá dentro do campo, que ele já está só, o técnico olha, ei, aquece. Ó, fulano, Eliseu, quer dizer que você é o único, tá cansado, né? Esse povo só dá raiva, né? Esse povo só dá dor de cabeça. Você não aguenta mais, né? Então tá bom. Tá pensando que a minha obra vai parar? Unge o novo rei, Acabe já era. Unge o rei da Síria, que está em comunhão. O ímpio está em comunhão e o de Israel estava uma derrota. Tá bom. E unge um novo profeta no teu lugar. Porque você, para meu profeta, agora não serve mais. Para me representar diante desses ímpios, não dá. Você está fraco. Você está cansado. Você está frustrado. Você está se comparando e se superestimando. Você não é o único, Eliseu. Versículo 18. E também eu fiz ficar em Israel 7.000. Alguém dá um glória, pelo amor de Deus. Também eu fiz ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Olha para mim, Eliseu era o único? Era o único que não tinha se prostrado diante de Baal? Era o único que estava servindo a Deus integramente? Era o único zeloso? Não era, mas ele se superestimou, trocando em palavras que a gente compreende mais, se achou. Às vezes, irmão, grandes conquistas fazem isso com a gente, grandes promoções. Deus começa a usar um pouquinho, a gente já fica todo soberbo. Cansou? Não quer mais não, Elias? Então faz o seguinte, unge outro no teu lugar. Outro que você vai ungir, eu vou usar ele 2 vezes mais. Não foi isso que aconteceu? Eliseu fez o dobro de milagres que Elias fez. Elias fez fogo cair do céu, mas Eliseu ressuscitou um morto. E sabe quem era Eliseu? Era o menino que lavava a mão do profeta. Ele tinha 16 juntas de boi. Ele era um homem de condição. Era filho de alguém que tinha condição, mas que queimou os bois tudinho num sacrifício ao Senhor. Que abandonou toda a família, que deixou tudo para lavar a mão de um homem pecador como ele. E o que lava a mão, às vezes é o que é mais usado. Não se superestime. Não deixe o soberbo subir no seu coração. Se você é usado por Deus, seja humilde. Se Deus te prosperar, continue humilde. Se Deus te fizer uma coluna, te fizer rico nesse país, nesse mundo, continue servindo a Deus e não a Mamon. Porque senão, Ele pode dizer assim: vou levantar outro em teu lugar. Jesus disse: vocês acham que vão conseguir calar os meus adoradores? Se eles não adorar, eu vou fazer as pedras adorarem. Uma coisa que eu aprendi desde o dia que eu comecei na obra de Deus é que não tem ninguém insubstituível ou melhor na obra. Não tem.
Se eu estou aqui hoje e amanhã eu disser, não quero, Deus levanta outro, que talvez vai ser muito melhor do que eu. Porque na verdade ele já estava preparando Eliseu para isso. Você acha que Deus não sabe? Você acha que Deus não vê além? Talvez você nem sabe, mas Deus está te preparando para uma grande obra. Talvez você nem saiba, mas o fato de você estar lavando o chão, limpando mãos, beijando pés, é Deus te preparando para grandes coisas. Porque Deus, para usar, Ele não quer soberbo, Ele quer humildes. E eu vou encerrar dizendo uma coisa muito linda que eu aprendi essa semana. Eu estava lendo um texto de uma pregadora americana, que ela dizia assim: prosseguir é voltar atrás. Prosseguir é voltar atrás? Como? Se prosseguir tem que avançar. Aí ela conta que uma pessoa que ela está num caminho e se perde, se ela quer se encontrar, ela tem que fazer o quê? Ela tem que voltar, porque quanto mais distante ela for, mais ela vai se perder. Então ela tem que parar, voltar para onde ela estava e pensar o caminho. Por isso que Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 4 ao 5, ele diz: eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Faz uma coisa, arrepende-te e volte às primeiras obras. Vamos ler isso? Vamos ler, por favor, para a gente encerrar. Aleluia. Apocalipse capítulo 2, versículo 4: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, o teu primeiro amor. O que ele faz, gente? Lembrar. Irmão, olha aqui para mim. Vocês estão ainda procurando? Eu estou agilizando, porque senão eu vou pregar até meia-noite. O que é lembrar, gente? Defina para mim o que é lembrar. Diga assim: pensar para trás. Fala, pensar atrás. Não tem como você lembrar uma coisa do futuro, porque você nunca viveu, você nunca viu. Lembrar é pensar atrás, é voltar. Ele está dizendo: lembra, irmão, lembra. Ei, olha aqui. Não é o pastor Rodrigues que está falando, não. É o Espírito Santo. Lembra agora. Lembra quando você começou. Lembra, irmão, lembra o dia que você entregou sua vida a Jesus. Lembra a primeira vez que você evangelizou. Lembra a primeira vez que você pegou no microfone. Lembra a primeira vez que você cantou para o Senhor. Lembra a primeira vez que você varreu um chão de uma igreja. Lembra a primeira vez. Lembra aí, irmão. Diga assim: ah, que saudade. Eu tenho saudade. Tenho saudade do primeiro amor. Eu tenho saudade daquelas igrejas que antigamente a gente via tanto quebrantamento, que a gente via tanto batismo no Espírito Santo, a gente via tantas pessoas curadas. Eu tenho saudade de um tempo que a gente tinha obreiros mais compromissados, mais dedicados, que às vezes brigava para cumprir escala de igreja, às vezes brigava para ter a oportunidade de pegar no microfone. Eu tenho saudade, irmão, de uma época onde a gente via os cultos cheios, as igrejas lotadas, de pessoas que não queriam muita coisa, queriam ouvir uma palavra e adorar o Senhor. Ah, que saudade! Como eu tenho saudade, irmão.
de um tempo que eu vi o mover de Deus em corações que amavam a Deus acima de tudo. Ele diz: lembra, pois de onde caíste, arrepende e pratica. Tem uma tradição que diz: e volte às primeiras obras. Amém? Volte. Elias, desce. Calma. Elias, baixa só um pouquinho, Elias. Porque você não é o único, eu tenho 7.000. E outra coisa, unge um novo profeta. Ah, mas que maldade Deus estava fazendo com Elias. Não, irmão, Elias foi arrebatado. Eu vejo isso como uma promoção. Foi promovido. Mas Elias ainda tinha muita lenha para queimar. Elias ainda podia ter sido muito usado por Deus. Mas ele fraquejou, espiritualmente falando. Se eu me cansar hoje, Deus vai levantar outra amanhã. Porque é uma coisa que você pode ter certeza: a obra de Deus não vai parar. Mataram os discípulos de Jesus, a obra não parou. A igreja primitiva foi perseguida, jogada dentro dos coliseus para os leões comer, e não parou. A obra de Deus não vai parar. Volta à primeira obra. Volta às primeiras obras. Amém? Curva a sua cabeça. Feche os teus olhos.